Nós estamos hoje encerrando a nossa série de finanças. Eu sei que vocês já viram aqui um pouco dos testemunhos daquilo que Deus fez. A gente ouviu muita coisa que o Senhor fez ao longo desse mês. Quem pode testificar que o Senhor falou com você e fez uma coisa nova nesse tempo em que a gente ensinou sobre finanças? Muito bom, glória a Deus. E o meu coração se alegra da gente ter quebrado um tabu, porque muitas vezes a gente vê tanto abuso no lado financeiro, quando a gente fala de igreja, de pastor e de finanças, que a nossa resposta natural é não falar. Então é uma reação que muitas vezes nos impede de olhar para o dinheiro de uma maneira bíblica. A gente falou ao longo dessa série que só na palavra de Deus existem mais de 3.000 menções da palavra dinheiro, ou ouro, ou prosperidade. Então nós falamos aqui ao longo desse mês sobre como que Deus vê dinheiro. No primeiro culto, eu queria saber quem assistiu a série toda. Levanta a mão, você que assistiu a série toda. Tá? Mesmo que você assistiu pelo Spotify ou YouTube, pode levantar a mão bem alto, tá? Quem que pegou o segundo e o terceiro culto? Pode levantar a mão. Tá, quem que pegou só o último culto? Levanta a mão. Tá, algumas pessoas, na verdade uma pessoa. E quem está chegando só hoje? Mais uma vez os nossos visitantes, levantam a mão aí. Tá. Então, eu queria falar para você, pode depois ir para o Spotify e YouTube, porque vai fazer mais sentido para você acompanhar todo o conteúdo. Primeiro domingo nós falamos sobre quem é Mamon. Jesus ele diz categoricamente que nós não podemos servir a dois senhores. E falamos muito que Mamon, ele quer prometer algo que só Jesus pode cumprir. Mamon, ele quer prometer segurança. Se você tivesse mais um pouco de dinheiro, você estaria mais seguro. Mamon, ele também promete felicidade. Se você tivesse o carro do ano, ou se você tivesse essa casa, se você tivesse essa roupa, você seria mais feliz e mais importante, e as pessoas iriam te ouvir melhor, e você seria mais relevante para a sociedade, e se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas, quando na verdade Jesus ele nunca virou para cego nenhum e falou assim, na verdade o que você precisa não é da sua visão restaurada, você precisa de um cartão de crédito. Jesus nunca fez isso, então nós já temos o que nós precisamos para transformar e impactar Portugal e Lisboa, que é o poder do Evangelho de Jesus. No segundo culto nós falamos sobre o princípio da posse, que tudo aquilo que nós temos pertence a Jesus. O ar que você respira, o calçado que você está a utilizar, o carro que você dirige, o teu emprego, a sabedoria que você tem não vem de você, Deus te deu. E a gente falou sobre o que seria então uma geração com um entendimento pleno de que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Na semana passada nós falamos sobre o princípio e o estatuto do dízimo e a importância de honrar o Senhor com as nossas primícias. E hoje eu quero falar sobre a generosidade do reino de Deus. Então você que está anotando, anota aí, e se você não está anotando, anota também a generosidade do reino. Abra comigo em João capítulo 12, João capítulo 12. Enquanto você abre esse texto na tua Bíblia, uns 5 anos atrás, eu liderei uma viagem missionária junto com a minha esposa para Moçambique. A gente passou um tempo lá, mais ou menos uns 10 dias em Moçambique, numa base missionária, onde nós atuávamos e servíamos mais ou menos 100 órfãos naquele local. E o que eu amo naquele ministério é que o pastor Gessé, que é um dos pastores que nós apoiamos financeiramente como Zion Global, ele falava assim, olha, eu não quero que ninguém chame eles de órfão, porque todas as crianças aqui têm pai. Então isso aqui não é um orfanato, isso aqui é uma família. E a gente foi profundamente impactado pelo tempo que a gente ficou lá em Moçambique, e já fazendo um parêntese aqui, no ano que vem, ainda no primeiro semestre, nós faremos a primeira viagem missionária internacional aqui de Zion Lisboa, lá para Moçambique, para ficar junto com o pastor Gessé, então já coloca isso em oração. Enquanto eu
planejava essa viagem missionária junto com a Kristen, e a gente montou uma equipe de 15 pessoas que iriam a partir do Brasil para Moçambique, e a gente começou a orar e ver a planilha de gastos, e ver os gastos da nossa família, e de repente a gente foi olhar para o custo da passagem, estava um pouquinho caro, e a gente foi postergando a compra de passagem aérea. Quem que já fez isso? Pode ser bem sincero, tipo assim, ó, semana que vem vai estar mais barata, aí você volta semana que vem, e tem alguma coisa naquele algoritmo que ele vê que você está a pesquisar bastante, a parada vai subindo. E aí eu lembro que um dia o meu irmão Mateus, o mais novo, eu tenho 2 irmãos, o mais velho, ele é pastor também no Brasil, o mais novo, ele serve a Deus, mas ele tem um chamado para economia, para negócios, para business. Só que na altura ele era um estagiário, e ele me liga e falou assim, Eri, a gente está orando aí pela viagem de vocês para Moçambique, eu queria saber se você já comprou a tua passagem. Eu falei, não, eu não comprei ainda. E a Kristen já comprou? Também não. E ele falou assim, então faz o seguinte, me passa aí o passaporte de vocês, que eu vou comprar a passagem de vocês para vocês irem para a África. E eu já recebi ofertas e donativos de, às vezes, empresários e pessoas mais velhas, falam assim, cara, glória a Deus. Mas quando meu irmão me liga para falar isso, meu irmão na altura tinha 20 ou 21 anos, eu falei, Mateus, tipo, vamos lá, eu sou aquele orgulho de um irmão um pouco mais velho, né? Tipo assim, eu que tenho que te ajudar. Às vezes Deus quer quebrar o teu orgulho para você aprender a receber. Ô Mateus, vamos lá, eu sei que você é mais novo, você é estagiário, eu já estou me formando aqui em Direito. Vamos lá, mano. Ele falou, ô Dudu, ele me chama de Dudu. Dudu, seguinte, eu estava em oração e o Senhor falou comigo para comprar a passagem. Eu falei, ô Mateus, mas a passagem, ela vai dar assim umas 6 vezes quanto que você ganha. Ele falou assim, Deus falou para eu comprar a passagem para você. Eu falei, então tá bom. Se Deus falou, está falado. Eu enviei os passaportes para ele, ele compra as passagens, passa mais ou menos 25 dias, o meu irmão me liga de novo e fala assim, Dudu, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, me fala o que aconteceu. Eu tive uma promoção, ele trabalhava na Mastercard, ele era estagiário na Mastercard. Eu tive uma promoção. Eu falei, uau, glória a Deus, eu fui efetivado, só que aconteceu algo que a minha chefe falou que ela nunca viu acontecer, porque eles me tiraram da posição de estagiário e eles me colocaram num cargo onde a pessoa mais nova a ter assumido aquela posição tinha 27 anos de idade. Então eles estão falando aqui que eu pulei 7 anos na minha carreira corporativa. E só para te dar um adiantamento daquilo que Deus fez, o meu aumento salarial é exatamente o custo das 2 passagens que eu paguei. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí eu fiquei pensando, cara, como Deus honra o princípio da generosidade. Como Deus honra no momento que você fala assim, Deus, esse dinheiro, esse valor, ele não é o meu Senhor, isso aqui é meu servo. E a palavra diz em João capítulo 12, a respeito de uma história linda, João capítulo 12, versículo 1, foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Diga comigo, Lázaro. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, fala comigo, muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, versículo 7. E disse, pois, Jesus,
deixai-a para o dia da minha sepultura, ela guardou isto, porque os pobres sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Então, uma coisa que nós precisamos entender sobre generosidade tem mais a ver com a alegria que preenche o teu coração no ato da entrega, do que exatamente com o valor específico que você está a entregar. Não é verdade? Tem momentos que você vai tomar um café ou almoçar com alguém e você pode pagar aquela conta e pode ser um valor irrisório, mas no momento que você está a pagar aquela conta em honra à pessoa que você está a almoçar, aquilo enche o teu coração de alegria. Quem que já participou por um momento assim? Está, de repente, comprando um presente e você tem a alegria de comprar aquele presente, independente do preço. Então, o que é importante a gente entender? Que generosidade tem mais a ver com a alegria que preenche o meu coração do que na quantidade. Então, generosidade tem a ver com o quanto do teu coração que está naquela oferta. O quanto do meu coração está naquela entrega. E quando nós olhamos aqui para esse texto, é interessante ver, e o meu ponto 1 aqui é o inimigo da generosidade. Você que está anotando, coloque aí ponto 1, o inimigo da generosidade. Qual que era então o inimigo da generosidade na vida de Judas Iscariotes? O inimigo supremo da generosidade é o egoísmo. Escreva isso. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Não tem a ver com o quanto Judas tinha de dinheiro, não tem a ver quanto Judas não tinha de dinheiro. O que tinha a ver nessa história é porque quando Judas, ele visualiza aquele ato de generosidade extravagante e aquele ato de adoração a Jesus, Judas ele olha para aquele nardo, para aquele unguento puro, e na conta daquele discípulo que era um ladrão, ele não está olhando para a adoração, ele olha quanto que está sendo desperdiçado. E aí então ele traz uma desculpa. Ele diz: Jesus, mas essa quantia aí poderia ter sido vendida e dada aos pobres. Mas na verdade a gente vai ver aqui, lá no versículo 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então o que a gente vê nesse texto aqui? Que quando Judas ele foi exposto a um ato de generosidade extravagante, aquilo ofendeu a mentalidade egoísta que ele tinha. Perceba o seguinte: toda vez que você está diante de um ato de generosidade extravagante, se existe alguma mentalidade de egoísmo, aquilo será exposto. Eu lembro uma vez que nós estávamos preparando uma conferência Dunamis lá no Brasil. Quantos já participaram de uma conferência Dunamis? Tá, alguns aqui. Quantos já assistiram à distância uma conferência Dunamis? Tá. Então você vai ver que tem telões muito bonitos, e aí de repente a gente traz preletores de vários lugares do mundo para trazer uma mensagem, e são gastos que são muito altos. E obviamente tem gastos muito altos, e a gente tem um ticket também para você participar daquela conferência. E eu lembro que um certo dia, eu estou a navegar na internet, e quase que não existe hater na internet hoje em dia, e a gente só recebe elogio e palavras bonitas na internet. Começou a chegar mensagens: seus ladrões, onde já se viu, essa entrada, esse valor aí, só o que vocês estão a pagar nesse LED da conferência, dava para pegar esse dinheiro e distribuir para os pobres aí da cidade de vocês. Aí eu lembro que eu li aquele comentário, e sabe quando você lê um comentário e aquilo entra no teu coração? 20% sabe disso. Os outros 80% são espirituais demais, e fica assim, glória a Deus, amém. E aquilo entrou no meu coração, e de certa forma eu fiquei ofendido, eu parei e fiquei assim, cara, é verdade. Nossa, cara, quanto que custa esse telão aqui? Cara, nossa, esse cara tá certo.
Aí de repente eu cheguei à minha conclusão, aí eu chego em casa, um pouco desmotivado com a conferência, aí o Espírito Santo me confrontou. Epa, João 12. Eu falei, João 12? Então Maria, tomando uma libra de unguento de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. O Senhor falou comigo. Não existe crise financeira no reino de Deus. Os pobres não precisam de dinheiro, precisam de Jesus. Quer dizer que a gente não vai ofertar e não vai ter caridade? Tem caridade, a gente falou aqui de caridade. Mas o que eu quero falar para você é que o dinheiro não é a solução de Portugal, o dinheiro não é a solução da Europa, o dinheiro não é a solução do Brasil. Jesus é a resposta das nações, Jesus é o desejado das nações. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele momento eu percebi que o LED na nossa conferência era o quê? Uma expressão de adoração. E o que o egoísmo vai querer falar? Ele vai querer roubar a tua expressão de adoração e vai trazer uma desculpa que humanamente faz sentido, mas na verdade é o egoísmo gritando, é meu, que absurdo, isso não se deve fazer. Isso aqui é Judas. Judas então está diante de um cenário de adoração, onde Maria, você lembra de João capítulo 11? Quem que Jesus havia ressuscitado? Lázaro. Como que seria a tua resposta se o teu irmão fosse ressuscitado? A vida de Maria era, Senhor Jesus, eu quero pegar esse unguento, esse nardo puro, que tem o valor de um salário de um ano inteiro, e eu coloco isso aos seus pés, e quando Judas ele vê aquele ato extravagante, isso aqui poderia estar na bolsa da oferta. Quem que deu o cargo de tesoureiro do ministério de Jesus para Judas? Quem que deu? Jesus. Judas, na verdade, tinha a oportunidade de ser um bom mordomo daquilo que caía naquela bolsa. Só que em algum momento ele começa a tomar para ele algo que pertence ao reino de Deus. Então, nós precisamos entender que o inimigo da generosidade é o egoísmo. E a generosidade, diga isso comigo, a generosidade faz parte do meu DNA espiritual. Quantos aqui nasceram de novo? Você que nasceu de novo, faz barulho aí, você que nasceu de novo, tá? Deixa eu falar algo para você. Quando você nasce de novo, você é regenerado. Você agora tem uma nova vida, uma vida espiritual, e o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. Eu não sei se isso te deixa feliz, mas isso são boas notícias. Agora, se o Espírito Santo habita dentro de você, agora nós temos uma guerra contra a mentalidade da carne, ou a mentalidade do velho homem. Porque o que o velho homem faz? O velho homem, ele é egoísta. O velho homem, ele vai se comportar muitas vezes como o Smeagol. My precious. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Agora, o novo homem, ele é criado a partir do Espírito. E no Espírito, você é generoso. Por quê? Porque você tem um pai generoso. Qual foi a maior oferta que já foi realizada na história? A maior oferta da história, ela está na Bíblia, em João capítulo 3:16. Não é dinheiro. É quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu lembro um dia que eu estava no meu carro, revoltado com uma parada lá de corrupção no Brasil, e de repente o Senhor falou comigo, você daria o teu filho Joshua por um bandido? Eu falei, claro que não. Senhor, o Joshua tinha na altura nem 1 ano de idade. Eu olhei para trás, Senhor, olha, limpo, puro, lindo. Como que eu... Foi isso que eu fiz por você. Eu peguei o meu único filho, e eu entreguei
para morrer naquela cruz, para a salvação dos pecados da humanidade. A oferta de Jesus na cruz é a maior oferta que já foi feita na história da humanidade e ninguém vai superar essa oferta. Só que o que está enraizado nessa oferta? Generosidade, amor, caridade, porque Deus amou o mundo, Ele entregou. Entenda isso, Deus amou o mundo, Ele não ficou falando lá de cima apenas o quanto que Ele ama. Ó, eu amo vocês, hein? Te amo, hein? Ele amou o mundo e Ele entregou. Por quê? Porque love looks like something. O amor, ele se parece com algo. E generosidade, ele é amor em ação. Escreva isso. Generosidade é amor em ação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou. Então nós entendemos aqui que o inimigo da generosidade é o egoísmo. E como discípulos de Jesus, nós temos esse trabalho de falar: Senhor, eu quero ter uma mudança de mentalidade. Eu não quero pensar de acordo com a carne, eu não quero pensar de acordo com o passado, eu quero uma nova mentalidade, porque eu sou uma nova criatura. Agora abra comigo em 1 Reis capítulo 17, versículo 8. Ou melhor, versículo 9. Aqui Elias, ele passa os primeiros 8 versículos, ele está sendo alimentado por corvos. Então o Senhor, ele manda pássaros trazerem comida para Elias, e existe um tempo de fome e de seca em Israel. E aí no versículo 9 a palavra diz: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Fala comigo, imediatamente. Deixa eu parar aqui por um segundo. Tem coisa que Deus fala para você fazer que tem que ser feito imediatamente. Tá bom? Quando Deus colocar uma palavra no teu coração para entregar para alguém, entregue a palavra imediatamente. Quando Jesus ele cruza com Zaqueu, Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa. Você vê que então obediência tardia é desobediência. E a palavra aqui para Elias é: Elias, vá imediatamente. Eu não sei aquilo que Deus tem direcionado você a fazer, mas aquilo que tem que ser feito imediatamente, faça imediatamente. Perdoe imediatamente. Libere perdão imediatamente. Ame imediatamente. Oferte imediatamente. Seja responsivo e responsável com a direção de Deus. Versículo 10. E ele foi, diga comigo, e ele obedeceu. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho, para que comamos e depois morramos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É interessante que Deus fala para Elias: Elias, vá para Sarepta, que eu já ordenei uma viúva que te alimente. Aí Elias, ele é fiel à palavra, ele vai, chega em Sarepta, vê a viúva, fala assim: eu quero um pouco de água. Enquanto ela ia buscar água, ele fala assim: traga-me também um pedaço de pão. E a viúva: eu juro que eu não tenho nada. Tipo assim, Deus ordenou a viúva, só que não avisou a viúva. O que isso quer dizer? Que às vezes você não tem que espiritualizar demais as coisas. Tem que aparecer um anjo e tocar uma trombeta. Se aparecer o anjo e tocar a trombeta, aí eu oferto. Meu irmão, se o simples fato de Deus ter enviado o Filho dele para morrer numa cruz não é o suficiente para me transformar em alguém generoso, não tem outro sinal. Se o fato de que Jesus ele morreu e ressuscitou ao 3º dia e foi levado aos céus, está à direita do Pai intercedendo por mim, não me transforma em alguém generoso, não vai ter outro sinal. Então você vê aqui que Deus ordenou a viúva, mas não foi uma ordem tão clara assim. Ela falou, e aí
entra a responsabilidade daquilo que você fala. Porque aquilo que você fala, muitas vezes você profetiza. O que ela fala aqui? Eu vou preparar uma refeição, vou comer e vou morrer. Você pode ver na sequência do versículo, do texto, o menino morre. Depois Elias vai ter que ir lá, orar para o menino ressuscitar. Então, não empresta a tua boca para o diabo. Eu não sei, você pode estar vendo aqui os testemunhos, e vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelos testemunhos. Cara, teve muita porta aberta, muito milagre, muita promoção. Aí você está assistindo isso e fala assim, Deus, e na minha vida? Aqui eu tomo posse daquele versículo, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vamos falar a verdade, quem que já passou por isso? Deus tem tanto testemunho, glória a Deus, mas e a minha história? Independente do que está a acontecer com você, não empresta a tua boca para o diabo. Cancela da tua vida, não tenho, não consigo, não tenho o suficiente, eu sou pobre, não vai dar. Cancela isso do teu vocabulário. E aí então, Elias diz, não tenha medo. Chacoalha o irmão do teu lado e profetiza em alta voz, não tenha medo. Agora para o outro lado, que você tem ignorado já há algum tempinho. Diga, não tenha medo. Então, se o primeiro inimigo da generosidade é o egoísmo, o segundo inimigo da generosidade é o medo de faltar. Mas se eu... E vai faltar. E agora? E não sei o quê. E Elias diz, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Profeta folgado. Vamos lá. 3 anos de seca em Israel. Você vai para a viúva? Procura os empresários da cidade, Elias. Procura aí o ancião da cidade. Procura quem tem riqueza. E ele vai para a viúva? Essa aqui é a lógica de Deus, sabe por quê? Porque o romper não era para Elias, era para a mulher. Entenda isso. O romper nesse texto aqui não era para Elias, era para a mulher. Era uma oportunidade, era Deus falando para a viúva, eu estou a te entregar uma oportunidade de ser abençoada. Eu posso ir para um businessman, eu posso chegar num cara que lidera o mundo corporativo, eu vou mandar para a viúva, porque se ela honra a palavra de Deus, olha o que Elias diz, versículo 10, vai e faça o que eu disse, primeiro faça para mim, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu quero profetizar na sua vida que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar provisão, não vai faltar o cuidado de Deus na sua vida, porque Deus está a nos levantar como igreja generosa aqui na Europa. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Aleluia! Elias vai para a mulher menos provável daquela cidade. E ela honra a palavra de Deus e de repente ela tem uma abundância para ela, para a família e para Elias. Deus poderia ter continuado a abençoar Elias através dos corvos, mas ele escolhe, agora não serão corvos, agora eu vou ensinar uma lição para uma filha e ela será abençoada. Então o inimigo da generosidade é o egoísmo, o medo de faltar, mas você não precisa ter medo. O salmista diz, eu já fui novo e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão ou a sua descendência passar fome. Você tem um pai generoso, você tem um pai bom, Jeová Jireh, o Deus da provisão. O segundo ponto da minha mensagem hoje é a extravagância da generosidade. É interessante que aquela oferta de Maria, naquele momento de adoração, foi extravagante. Ela entrega 300, um perfume de 300 denários, que era o custo de um salário de um ano. Ninguém vai superar a oferta extravagante feita por Deus, que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você.
Outra oferta extravagante que nós vemos na Bíblia, quando Davi ele junta recursos para a construção do templo, os teólogos vão dizer que tudo aquilo que ele juntou, traduzido na moeda de hoje, seria equivalente a 21 bilhões de euros. Diga uau! Era Davi entregando literalmente 21 bilhões de euros para o filho dele, Salomão, para a construção do templo. Agora, você quer saber uma outra oferta extravagante? Uma viúva que entregou 2 moedas. Ela entrega 2 moedas. Talvez ela devia ter até vergonha de entregar as 2 moedas, e não sei se o gasofilácio deles, o nosso é de pano, o deles poderia ser de madeira, e ela poderia pensar, quando cair isso aqui, meu, vai fazer barulho. Só que aí Jesus está lá, ele está a olhar o culto, e aí está todo mundo a entregar a oferta, e a oferta, e a oferta, e Jesus chama os discípulos, deixa eu contar um segredo, essa viúva aí, entregou mais do que todos eles. Eles entregaram do que sobrava, ela entregou o que tinha, ou seja, ela entregou o coração. Aquilo foi extravagante. A extravagância da generosidade não tem a ver com o quanto em espécie, tem a ver com o quanto do coração, tem a ver com o quanto de obediência. Eu lembro que numa viagem para a África que eu fiz, eu tinha um grande amigo de 4 anos chamado Vasquinho. E aí ele era meu companheiro. Às vezes eu estava lá no meu quarto, ele batia tipo 7 da manhã, Mano Dudu, ele me chamava de Mano Dudu, Mano Dudu. Acordar, Vasquinho, o que você está fazendo aqui? Eu só passei aqui para dar bom dia, eu estou indo para a escola. Ele ia com a mochila dele, que era maior do que ele, a mochila dele. E eu lembro que eu fui fazer uma viagem para Swaziland, que era meio que uma fronteira com Moçambique, e eu comprei uns chocolates, peguei o dinheiro que eu tinha, comprei umas barras de chocolate, eu falei, eu vou levar aqui para as crianças. Não tinha chocolate para todas as crianças, lembra que são 100 crianças, mas eu vou levar para alguns. E aí eu lembro que tinha um momento, quando eu volto da Swaziland, aí eu estou num momento ali que tem umas 10, 15 crianças comigo, eu falei assim, agora é a hora. Vou pegar o chocolate que eu tenho e vou deixar com essas 15 crianças, vai ser o suficiente, eles vão comer entre eles, meu segredo, o segredo de vocês. Temos um acordo. Expliquei para as crianças, não dessa forma, né? Então, essa forma eu... Falei, não tem para todo mundo, então a gente vai comer aqui. Tá bom? Aí o Vasquinho, tá bom. Abri os chocolates, as crianças começam a comer, e o Vasquinho de 4 anos, ele pega as 2 fileirinhas dele, e ele olha para mim, ele olha para a camarata, que era um lugar que tinha vários quartos com outras crianças, e ele sai correndo na direção da camarata. E eu, Vasquinho, volta aqui! Pelo amor de Deus, Vasquinho, volta aqui! Volta aqui, Vasquinho! Ele, já volto, Mano Dudu! Já volto, Mano Dudu! Deu 3 minutos, volta o Vasquinho. Eu falei, Vasquinho, o que você foi fazer? Ele falou assim, eu fui dividir com os meus irmãos. Eu falei, mas agora você ficou sem, né? Ele, não tem problema, esse aqui eu trouxe para você. Aí ele abre a mão dele, tá só aquele chocolate quente. E ele assim, orgulhoso. Esse aqui eu trouxe para você. Aí o que você tem que comer, né? Peguei. Comi. Aí começou aquele suor hétero escorrer do meu rosto. Comecei a chorar. Eu chorava. Aí eu fui para o meu quarto, e o Senhor falou comigo, é esse coração que eu quero que você tenha. A alegria dele entregar o chocolate para você. E ele sabe que veio de ti. E ele entregou para você com alegria. Isso é uma oferta extravagante. Eu nunca vou esquecer o exemplo que o Vasquinho me deu. De uma oferta extravagante. Aí Paulo, ele fala com Coríntios,
E é interessante lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, fala comigo, tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Fala comigo, generosidade. Você olha para esse texto aqui, é tipo assim, cara, não faz nem sentido. Vamos ler de novo. No meio da mais severa tribulação, tem grande alegria. Aí tem extrema pobreza e tem generosidade. Deus, como assim? Aí Paulo está assim, não esqueçam da igreja da Macedônia. Eu amo Paulo, porque para provocar a generosidade numa igreja, ele fala de outra. É tipo assim, igreja aí em Corinto, não se esqueçam dos irmãos da Macedônia, hein? Sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer na tua vida vai se transformar em modelo para outros cristãos. A igreja da Macedônia se torna um modelo. E aí Paulo diz, porque tem tribulação e eles estão contentes. E tem extrema pobreza, eles são generosos. Aí ele continua, pois eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Ou seja, não é que teve um apelo, não teve uma imposição, não teve uma promessa, foi iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Meu irmão, a igreja da Macedônia está assim, Paulo, por favor, a gente quer participar da assistência dos santos, a gente quer ofertar, a gente quer ser generoso, é o que Paulo está dizendo. Aí no versículo 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, a oferta deles, mais do que a quantia, foi a vida. Eles se entregaram. A tua vida no altar é uma oferta extravagante. Mateus 6, o texto vai dizer, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aonde vai o teu tesouro é onde está o teu coração. Pastor, mas como é que eu deposito um tesouro no céu? Onde que está esse câmbio aí? Qual que é o banco aqui em Portugal que faz isso? Que você coloca lá no milênio e eu quero transferir para o céu. Não, é o teu ato de generosidade, de falar, Deus, eu quero participar. Eu insisto, como a igreja da Macedônia, eu insisto, eu quero participar. Porque a real, meu irmão, vamos falar real aqui? Deus não precisa do meu dinheiro. Você pode ter muito, você pode ter pouco. Deus não precisa. Vira para a pessoa do lado e fala assim, você é muito bonito, mas Deus não precisa de você. Ô pastor, mas pera lá. Deus não precisa? Não precisa. Deus é dono de todo ouro e de toda prata. Se eu não coloco a minha oferta aqui, eu não coloco o meu coração, não é que ele está no céu assim de... Eita, agora... complicou o mover de Deus em Portugal, hein? Como é que a gente paga o aluguel do Lipe agora? Gabriel, chama Gabriel, vamos fazer aqui o conselho. A gente tem que pensar numa outra estratégia. Não, ele levanta corvo, ele levanta viúva. Se a gente não clamar, as pedras clamarão. A verdade é que a obra de Deus em Portugal vai continuar a avançar. Só que quando eu entrego, Senhor, eu não quero assistir, eu quero participar. Senhor, eu quero fazer parte. A minha oferta extravagante pode ser 2 moedas. Eu quero fazer parte. Nessas 2 moedas está o meu coração. E aonde está o meu tesouro, está o meu coração. Eu quero colocar o meu coração na eternidade. Senhor, eu quero fazer parte. Essa é a extravagância da generosidade. Eu quero contar a história aqui de Barclay Buxton, que era um homem britânico que ele morre em 1946. Talvez você nunca ouviu falar de Barclay Buxton. Quem que já ouviu falar de Barclay Buxton aqui? Algumas... Vocês estão na Inglaterra?
Vamos dar uma salva de palmas aqui para os nossos irmãos. You're welcome. Esse homem, ele morre em 1946 e essa era a humilde casa de Barclay Buxton. Só que a história dele não começa com ele. O avô dele era Thomas Buxton, que era um rico membro do parlamento e era um homem temente a Deus. O avô dele era um dos patrocinadores de William Wilberforce, que era um abolicionista que lutava contra a escravidão. Então você pode ver aqui também a visão das esferas, que de um lado tinha William Wilberforce trazendo o reino de Deus na esfera da política, do outro lado você tinha Thomas Buxton, que investia no avanço de Deus através de William Wilberforce, de outro lado você tinha John Wesley, que estimulava e encorajava William Wilberforce através das suas cartas. É o reino de Deus. Só que então Barclay, ele herda a herança do seu avô e ele começa a entregar a vida dele a Jesus. Em 1903, existe uma conferência na Inglaterra a respeito de missões, a respeito de alcançar os países não alcançados. E no momento do apelo, esse homem, Barclay Buxton, ele vem até o altar e ele começa a gritar, a literalmente gritar: Jesus, give me Japan. Senhor Jesus, me entrega o Japão, me entrega o Japão, me entrega o Japão. E ele começa a chorar pelo Japão. E ele se levanta naquela conferência, ele começa a recrutar os amigos dele, cristãos, a ir para o Japão junto com ele nessa empreitada. E o apelo dele era o seguinte: você vai para o Japão, pega o teu caixão, porque a gente vai morrer naquela terra, a gente vai casar com aquela terra, e a gente vai ver o reino de Deus se expandir naquela terra. Esse era o apelo dele. Você quer vir para o Japão? Não é uma viagem missionária de curto prazo. Traga o teu caixão no navio, porque a gente vai morrer naquele país. E a fortuna dele, então, começa a financiar dezenas e dezenas de missionários europeus que iriam para o Japão para a expansão do reino de Deus naquela ilha. Na década de 30, alguns anos depois disso, um dos missionários vindos da Inglaterra está pregando em praça pública. Enquanto ele pregava em praça pública, um jovem japonês chamado Hayashi entrega a vida a Jesus. Esse homem é o reverendo Hayashi, que é o avô do nosso pastor Teófilo Hayashi. Ele entrega a vida a Jesus, ele é levado pelo Senhor a ser um missionário na floresta lá na Amazônia. Ele vai para a Amazônia, pega malária, quase morre, depois vai para o sudeste do Brasil, e então ele começa uma igreja metodista, e depois de um mover sobrenatural do Espírito Santo, a filha deles, pastora Sara Hayashi, ela é avivada, cheia do Espírito, e o reverendo Hayashi, ele abençoa a vida da pastora Sara, e ela começa então a comunidade Monte Sião, que nasce em 1977 e hoje é Zion Church. Glória a Deus. Você consegue entender que eu e você somos beneficiados por esse homem aí, ó? Barclay Buxton. Um dia a gente vai estar na eternidade. Vai falar: cara, give me Japan. Deus não te deu só o Japão. Deus te deu o Japão, te deu o Brasil, te deu Portugal, te deu a Espanha. E quando eles... os amigos começam a falar: olha, agora a tua mansão, os teus recursos aqui na Inglaterra. Ele falou assim: eu não vou voltar. Transforme a minha mansão num centro de treinamento de missionários. A casa dele se transforma num centro de missões. Até hoje, você que vai para lá, você vai ver que se chama All Nations Christian College. Se transforma num colégio cristão. Terceiro ponto, então, eu vou precisar de mais 15 minutos. Quem me dá mais 15 minutos hoje para iniciar? Tá, já tenho 45 aí, no mínimo. A recompensa da generosidade. A generosidade tem uma recompensa. Você vê que a viúva teve farinha e azeite garantido durante a temporada de crise. Salomão vai falar que a alma generosa prosperará. Pulando aqui para 2 Coríntios 9, versículo 6, a palavra de Deus diz: lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Diga comigo: colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Vamos falar isso junto agora. Pois Deus ama
Quem dá com alegria. Então aqui Paulo está a falar com a igreja de Coríntios, no capítulo 8 ele fala da igreja da Macedônia. Agora ele está a dizer, olha, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colherá fartamente. Pastor, qual que é a primeira recompensa da generosidade? Uma colheita farta. Promessa bíblica. Agora, o muito ou pouco não tem a ver com quantidade, tem a ver com coração, já falamos disso. E aí, então, Paulo diz, olha, não é para entregar com obrigação, não é para entregar por imposição. Se você traz a oferta aqui, ou o teu dízimo, por obrigação, não traga. Deus não precisa da nossa oferta. Isso aqui é expressão da nossa adoração. É isso que Paulo está a dizer. Aí, então, o texto vai dizer no versículo 9. Como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre semente ao que semeia, diga comigo, semente ao que semeia, e pão ao que come. Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão enriquecidos de todas as formas, diga comigo, todas as formas. Não é só no aspecto financeiro, de todas as formas, para que sejam generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças. Então olha o que Paulo diz, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Quando semear, semeie com alegria, não pode ser um peso, não pode ser uma obrigação. Aí ele vai dizer, porque Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, ele está usando o texto de Isaías, e ele diz, lembrem-se, tem duas filas. Tem a fila do pão e tem a fila de quem semeia. Se você só fica na fila do pão, Deus não vai deixar o teu estômago vazio, Ele dá pão para o que come. Agora, se eu também fico na fila do pão, e eu escolho chegar na fila de quem semeia, Deus te dá semente. Entenda isso, nem tudo que cai na minha mão é pão. Tem coisa que Deus coloca na minha mão, que tem coisa que é pão, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem coisa que é pão, tem coisa que Ele dá que é semente. Se eu como a semente, automaticamente eu saio da fila de quem recebe semente e eu volto para a fila do pão. Então eu me comporto como um cristão que apenas recebe. Me dá, mais pão, mais pão, mais pão. E Deus assim, não vai faltar, fica tranquilo. Ah, mas se você semeasse, eu te colocava naquela fila. Se você semeasse, você não ia receber só pão, você ia receber semente. E se você semeia com alegria, você colhe fartamente. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é que se você come tudo que Deus te dá, você só se posiciona na fila da necessidade. Mas se você decide plantar, você será qualificado não só para o pão, mas para a semente. Eu não posso ter semente se meu estômago me faz comer tudo. Saia da fila do pão e vá para a fila da provisão. O pão é para o dia, a semente é para o futuro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas a semente é para o futuro. Você vai colocar na terra, você vai arar a terra, a chuva vai vir do céu, e aquilo vai trazer uma colheita, uma prosperidade a 30, 60 e 100 por um. Você não vai conseguir comer tudo aquilo que você recebe. Se você fica nessa fila aqui, é quando você fala, Deus, eu escolhi não ficar naquela fila, e através da colheita, eu não consigo comer tudo isso de pão. Eu preciso distribuir. Como que eu entro nessa fila aqui? Semeando. Tá, então tem uma recompensa que ela é terrena. Agora tem uma outra recompensa, que ela é muito maior. Eu quero voltar para o nosso texto original, na verdade a mesma história, mas através de outra perspectiva, Marcos 14, versículo 8, quando aquela mulher é criticada por Judas, Jesus diz, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Para aqui rapidinho. Você consegue entender que quando Jesus estava na cruz, ele ainda tinha o cheiro da fragrância derramada por aquela mulher? Você consegue entender que o sacrifício perfeito de Deus tinha um cheiro?
E o cheiro era daquela oferta extravagante. Então Jesus diz, ela me preparou para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de entregar Jesus. O egoísmo de Judas era tão grande, que aquela oferta extravagante foi a gota d'água. Chega! Agora eu preciso entregar Jesus. Me dá 30 moedas de prata. Só que Jesus diz, o que ela fez será contado por todo mundo onde o evangelho for pregado. A gente está aqui, mais de 2000 anos depois, a falar de uma oferta extravagante. A falar que aquela cruz tinha um cheiro. Qual que é a recompensa? Legado. Qual que é a maior recompensa? É o teu legado apontar para Cristo. É a gente estar aqui e estar a falar de um britânico chamado Buxton. O legado dele aponta para Cristo. Eu quero profetizar na sua vida. O teu legado vai apontar para Jesus. A tua casa vai apontar para Jesus. O teu casamento vai apontar para Jesus. Os teus recursos vão apontar para Jesus. Ah, pastor, mas eu não tive um irmão que ressuscitou para fazer uma oferta tão extravagante quanto Maria fez. Eu não vi nenhuma ressurreição na minha família. Será mesmo? Eu quero encerrar nossa série aqui com um texto extremamente evangelístico. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Quem que ressuscitou? Você. Ele te ressuscitou. Você dá uma salva de palmas a Jesus onde você está. Aleluia! Aleluia! Fica de pé junto comigo. Glória a Deus.